Voltamos a apresentar Jornal do Meio-Dia. É hora de entrevista. São 13h06 na Paraíba, já 1h06. Hoje é quinta-feira, o mês está passando voando. Quinta-feira, 22 de agosto de 2024. Nós damos seguimento agora aqui no Jornal do Meio-Dia às discussões em relação à Universidade Estadual da Paraíba. Nós ouvimos anteontem, atendendo a um pedido de um grupo de professores, o professor Juraci Lucena. Ontem ouvimos o professor Rangel, ele foi citado algumas vezes por Juraci, por conta disso a gente chamou o Rangel aqui nos nossos estúdios, ele veio aqui. Hoje, muito gentilmente, os professores da UEPB estão aqui com a gente e nós fomos procurados pelos representantes do DCE e vão estar amanhã. Então, 4 dias da semana a gente discutindo aqui a UEPB, ouvindo todos os lados, como a gente disse. A reitoria não veio participar, mesmo assim mandou aquela longa nota, a gente leu a nota e o espaço fica aberto para a reitoria e sempre que houver algum tema novo em relação ao UEPB, nós vamos sempre abrir os microfones. Por isso, agradecer a professora Elizabeth Vale, que é presidente da Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Paraíba, por ter atendido o nosso convite e vindo também aqui para conversar com a gente. Professora, boa tarde, seja bem-vinda à Campina FM e muito obrigado. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, Edson Pereira e Silas Batista. Eu quero fazer um registro também, que está aqui conosco, a professora Valéria Raquel, que também faz parte da diretoria do EPB, né? Diretora secretária. Perfeito. Então, primeiro a gente agradecer esse espaço, é muito importante esse processo de discussão, né? A trazer à baila essa discussão é também trazer um debate em defesa da universidade como um bem da Paraíba, né? Isso. Então, uma universidade pública, que eu acho que é o maior bem desse estado, e aí trazer essa discussão é muito importante, de modo que a gente agradece esse espaço e está aqui para discutir as questões que estão postas e especialmente o que a do EPB tem feito em defesa dos direitos da categoria, mas também em defesa da universidade pública. Ô professora, do que foi dito na entrevista de ontem, na entrevista de anteontem, em relação ao atual quadro da UEPB, da perspectiva do EPB, da sua perspectiva, qual é o atual cenário, que tipo de situação existe hoje na UEPB, qual é a ótica dos docentes? Lenildo, eu vou pontuar minha fala Fique à vontade, a partir de 2 aspectos essenciais, né? Da luta mais geral, em torno que a gente chama a luta pela autonomia, né, da universidade, mas essencialmente o ponto que hoje está em discussão, que é a luta que o sindicato tem travado para que os docentes, né, recebam o que é devido, né, em relação ao retroativo das progressões funcionais. Então é importante fazer um registro, né, para saber inclusive o que são esses retroativos, como foi que foi gerado esse débito, que já foi amplamente discutido aqui, mas acho que é importante colocar. Com certeza. Né? Em 2016, pela Lei 10.660, no então governo Ricardo Coutinho, né, foram congelados as progressões. Isso, na verdade, foi um golpe muito duro no nosso PCCR, que é o Plano de Carreira, né, e que o Plano de Carreira é uma conquista para o servidor. Né? Então, nesse sentido, desde então, que a gente acompanha, eu participei de outras diretorias, né, e que o sindicato tem feito uma luta grande. Primeiro, que para regularizar as progressões funcionais, a gente fez luta, inclusive, para a derrubada dessa lei, mas muito difícil. E, num primeiro momento, a gente conseguiu, através de uma luta grande, né, que no então governo de Ricardo Coutinho, ele desbloqueasse 2 anos, que foi 16 e 17, e pagasse aquele período. Né? Só que essa lei não caiu, mesmo inclusive a do EPB na luta política, jurídica, entrou com ação também, mas a gente conseguia a cada 2 anos desbloquear essas progressões. Isso foi uma luta muito grande deste sindicato, que nunca se furtou a fazer, seja no movimento de rua, político, nas assembleias, na Assembleia Legislativa, em atos públicos, seja
com ações jurídicas, né? Então, a cada 2 anos, já depois do governo João, a gente conseguia a liberação dessas progressões. Lembra, a gente passou pela situação, né, da pandemia e que arrefeceu uma série de atividades, mas que não as diretorias do sindicato, assim, com a contribuição do ANDES, que é o nosso sindicato nacional, nessa luta para que as progressões, né, elas fossem regularizadas e a gente tivesse o nosso PCCR de fato respeitado, né? Então, nesse processo de negociação, já no atual governo, a gente conseguia a cada 2 anos que essas progressões fossem liberadas, só que foi gerando um passivo, né? E lembro que o ano passado a gente estava nesse processo de negociação e o governo solicitou que estava em relação à lei de responsabilidade fiscal, que tivesse um pouco de paciência, que certamente ia resolver esse problema dos retroativos. No período da reeleição do governador João Azevedo, a do EPB promoveu um debate, aliás, uma sabatina com os candidatos, né? Quase todos os candidatos foram convidados. A do EPB fez isso lá na central de aulas, né? O atual governador participou, assinou uma carta compromisso de respeito à lei de autonomia, de regularizar essa situação das progressões e retroativos, né? Então, nesse sentido, o ano passado, 2023, conseguiu regularizar essa situação das progressões. A lei 10.660, a partir dessa grande luta, ela deixa de existir, né? Então, os professores e professoras tiveram já o seu direito a progredir, né? Normalmente, como deveria ser. Só que tem esse passivo desse retroativo que hoje está em torno de 75 milhões, de acordo com dados da própria universidade, né? A gente solicitou, inclusive, da gestão, né, que atualizasse esses dados, que os professores tivessem acesso, cada professor, cada professora, o que ele tem a receber, né? Cada professor hoje tem isso. A gente solicitou em diversos momentos a gestão da universidade, que foi colocada recentemente. Então, cada professor tem acesso ao montante que tem a receber, né? E ainda no ano passado, mais ou menos em abril, nós estávamos no processo de negociação junto à Secretaria de Tecnologia, que é o professor Cláudio Furtado, que é de Ensino Superior, né, que é o EPB vinculado, e também junto ao secretário Gilmar Martins, que é da CEPLAG. Estávamos nesse processo de negociação, quando esse processo de negociação foi suspenso, dado que eles chamaram de fato novo. E qual foi esse fato novo que foi trazido à baila nesse processo de negociação, né? A UEPB havia ganhado, em última instância, o direito a um 1/10 que tinha sido ainda do período do governo Maranhão, né? Então, esse 1/10, quando, segundo o que foi nos colocado, tanto por gestão quanto por o governo, né? Esse 1/10, quando já chegou em trânsito em julgado para o governo pagar, e houve uma movimentação no sentido de arquivar esse 1/10. A gestão da universidade, através de sua procuradoria, como nos foi informado, né, solicitou o desarquivamento, visto que não tinha sido pago esse valor. Então, o que o governo fez nesse momento? Então, existe esse débito, vamos passar esse processo de negociação por decisão do governador João Azevedo para a Procuradoria-Geral do Estado. Ou seja, o 1/10 e o retroativo. Para se estabelecer um processo de negociação, nós tivemos uma primeira mesa em outubro de 2023, com o então procurador Fábio Andrade, que apresentou uma proposta, né, do governo, que seria aplicar um deságio de 40% e parcelar o restante, e parcelar o montante em 60 meses. De pronto, na mesa de negociação, a gente colocou como uma proposta inviável, inaceitável, sim, mas que a categoria era quem decidia. Chamamos uma assembleia, foi amplamente divulgada, né? A categoria participou e, por unanimidade, rejeitou a proposta do governo. Em 6 de novembro, voltamos a nos reunir com o Procurador-Geral do Estado, a do EPB, Sintesp e gestão da universidade com o procurador. Apresentamos a resposta, a decisão da categoria, que foi a rejeição completa da proposta do governo, que seria o deságio de 40% e o parcelamento em 60 meses. O procurador ficou de levar isso para o governo novamente e trazer uma contraproposta.
Então, de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, a do EPB ficou cobrando. Nesse período, a gente fez paralisações, atos públicos, momentos em que o governador esteve aqui em Campina Grande, na inauguração da Alça Leste, estivemos presentes, cobramos lá. Quando o governador esteve na FIEP, estivemos presentes, cobramos. Quando o governador esteve presente na inauguração do Salão de Artesanato, a do EPB esteve lá presente, cobrando. Cobramos da gestão, iniciativa no sentido de tentar resolver esse imbróglio, né? Até que, e sem uma resposta por parte da Procuradoria-Geral do Estado, por parte do Governo do Estado, né? Foi quando na Assembleia 6 de junho, a categoria decidiu por indicativo de greve, visto que não tinha sequer uma resposta do governo, né? Então, quando a gente definiu um indicativo de greve, e também cobrando através de ofício, de articulação, e aí o procurador nos chama novamente para uma reunião. Ele apresenta a proposta, aliás, no final de junho, a gente levou tudo isso para uma assembleia, para a categoria avaliar. Naquele momento já existia, a gente estava indicativo de greve, né? Já existia parte da categoria definindo que não há impaciência para entrar em greve imediata, trancar inclusive o semestre. E o que o sindicato colocou, né? Naquele momento, estamos num processo de negociação, final de semestre, né? A proposta que a gente colocou, transformar o indicativo de greve em estado de greve. O estado de greve no sentido de pressionar o governo, pressionar a reitoria para que apresente uma resposta em definitivo, né, para resolver esse imbróglio. Quando foi 26 de junho, o procurador nos recebeu e apresentou uma nova proposta que na essência permaneceu, que foi a manutenção do deságio. Deságio de 40%, o que mudou foi o parcelamento de 60%, baixou para 42 meses. O que a gente colocou na mesa, que era uma proposta era uma proposta muito ruim, porque, além do deságio de 40%, era uma proposta que tinha um parcelamento de 42 meses, ou seja, uma corrosão, né, inflacionária, e não tinha atualização. Então, a gente colocou isso. Naquele momento, o procurador estava num processo de... Então, ele saiu para desembargador, né? Para a campanha, né? Desembargador e tal. Isso, exatamente. E foi a última reunião que a gente teve com o Fábio Andrade, né? Fizemos uma outra assembleia. Ao longo desse ano, nós fizemos 5 assembleias. A decisão que este sindicato tomou, que essa diretoria tomou, em nenhum momento foi assim uma decisão da diretoria. Passou em todos os momentos por assembleia da categoria docente. Nesse período também, Lenildo, a gente fez reuniões junto com a comissão de mobilização que foi retirada de uma assembleia, com professores que passaram a atuar junto à direção do sindicato. Fizemos reuniões nos 8 campi desta universidade. De João Pessoa a Catolé do Rocha, colocando para a categoria a situação que estava, o que a do EPB tem feito e quais as propostas, né? Então, passado isso, como o procurador havia deixado e foi nomeado um outro procurador, e esse processo continuava na mesa da Procuradoria-Geral do Estado, a gente também, no decorrer desse período, teve reunião com o secretário Cláudio Furtado, que tem tentado contribuir, né, para resolver esse impasse, com o secretário Gilmar Martins também, nesse sentido de resolver. O que eles colocavam? Por decisão do governador, esse processo de negociação está na Procuradoria Jurídica. Então, é preciso novamente voltar para a Procuradoria para ouvir o que o novo procurador tem a colocar, né? Então, nesse sentido, a gente teve uma reunião semana passada com o novo procurador, Fábio Brito. Colocamos toda a situação, inclusive o que a do EPB colocou a partir de uma decisão também na categoria, foi de solicitar que o procurador despachasse aquele processo relacionado ao retroativo, que voltasse para a mesa original de negociação, que era conduzida pelo Gilmar e por Cláudio. Por quê? Porque a gente não judicializou para que fosse aplicado a princípios da lei de precatórios, né? Sim. Então, nesse sentido,
a reunião essa reunião, a categoria nos acompanhou por deliberação de assembleia, foi uma caravana, digamos assim. Inclusive, o professor que esteve aqui esteve nessa caravana, acompanhou a diretoria, claro que para subir a representação, né, a diretoria, né, que foi junto ao ANDES, e tivemos essa reunião com o Fábio, e o que ele colocou? Que estava se inteirando de todo esse processo, né, compreensível, porque assumiu recentemente, né, e pediu um prazo, né, para analisar. Essa semana, segundo o procurador, estaria fora da Paraíba, com a agenda já, e na próxima semana ele se comprometeu em se reunir com os secretários, né, o Cláudio Furtado e o Gilmar Martins, para discutir se na primeira semana de setembro voltar a discutir, a se reunir com os sindicatos, com a gestão da universidade, para ver uma saída para esse imbróglio. Muito bem. Pereira? Professora, com o que o professor nos colocou, num primeiro momento é de ficar numa situação alarmante, que a Universidade Estadual estava sem condições de investir, de construir, de fazer as suas atividades. No primeiro momento ele colocou números aqui. Ao mesmo tempo vocês têm estado de greve, tem todo esse imbróglio que agora é com a questão com o governo do estado, mas em relação à gestão, a gestão da universidade e as condições que os professores têm de aula, como é que vocês têm trabalhado isso? Como é que tem sido as posições do EPB em relação às questões colocadas pelo professor, que faz parte, inclusive, do EPB, né, como associado? Não, quero inclusive registrar que o professor Juraci, ele não é sindicalizado. Inclusive, a gente tem feito o convite, é importante que o professor coloca, mas professor, sindicalize, faça o debate dentro do sindicato, tem eleições, se candidata, coloca. Mas o professor não é sindicalizado, portanto, não tem legitimidade para falar enquanto sindicato. Pode vir enquanto cidadão, enquanto professor, fazer. Agora, ele não é sindicalizado. Inclusive, já colocamos isso, ele participa, tem espaço de voz na discussão, inclusive, para deliberar sobre greve ou não, professores não sindicalizados. O sindicato orienta que esses professores podem votar, mesmo não sendo sindicalizado. Então, é importante registrar, o professor não é sindicalizado, né? Em relação a essa discussão, essas questões, né, é importante aqui discutir que a do EPB também tem feito uma luta, participamos das discussões, né, da LDO, né, solicitando o cumprimento da lei de autonomia, realizamos um debate com os reitoráveis, né, e colocamos também para que a comunidade acadêmica compreendesse, colocasse ali claramente qual é a posição qual é a posição dos candidatos no sentido de defesa da luta e defesa pela autonomia da universidade. Então, o sindicato tem feito a parte no sentido de cobrar condições de trabalho. A gente tem um grupo de trabalho chamado Carreira, que está discutindo o nosso PCCR, que é preciso reavaliar pontos do PCCR, e tem cobrado isso da gestão, né? O sindicato tem feito a parte no sentido da defesa dos direitos da categoria, inclusive a defesa do financiamento público para a universidade, quando participa de audiências públicas na Assembleia Legislativa, na discussão do LDO, da LOA, né? Então, cobrado da gestão da universidade também. Então, nesse sentido, de fato, a universidade passa, e isso, infelizmente, não é uma realidade só da UEPB, pelo processo de desfinanciamento, porque, infelizmente, as universidades públicas têm sido vistas, muitas vezes, como algo ruim, né? E essa luta que a gente tem feito, no sentido de que a defesa da universidade, a gente tem ido dos campos e tem colocado assim, inclusive, olha, imagina aqui a cidade de Monteiro sem a UEPB, Catolé do Rocha sem a UEPB, Guarabira, Campina Grande mesmo. Isso. Então, a importância dessa universidade, e essa universidade ela precisa ter financiamento público. E a gente coloca isso tanto nos espaços, né, da Assembleia Legislativa, quanto também nos espaços internos da universidade. A defesa da universidade, né, dessa universidade como um bem, né, importantíssimo para o estado da Paraíba e para a formação de profissionais.
Parece que vocês Sim, são são professores oriundos da UEPB, claro. da UEPB, Exatamente, exatamente. Então, Ô, professora, deixa eu lhe perguntar uns pontos concretos desse aspecto que Pereira provocou. E que, claro, interessam a toda a sociedade, inclusive. Por exemplo, há falta ou há um déficit hoje, acima do que seria normal e aceitável, de professores na UEPB? Lenildo, inclusive é importante colocar que a realização dos últimos concursos foi, inclusive, luta do sindicato da UEPB para que tenha concurso público que realmente, né, chegou um número alarmante, né, de um quadro assim de professores substitutos, principalmente já depois da pandemia, muitos professores já no seu direito de se aposentar, e o que a gente colocava, exigia concurso público, colocamos isso, né, para a gestão da universidade, para o governo. Inclusive, solicitamos com o professor Cláudio uma mesa setorial para discutir essas questões, esses problemas da UEPB. E entre eles está condições de trabalho, concurso público, PCCR. Né? Então, nesse sentido, o sindicato tem cobrado e a realização desse último concurso público foi graças a uma luta incessante deste sindicato. Então, é importante que isso fique muito claro, que a gente entende que para o fortalecimento da universidade, que tenha ensino, pesquisa e extensão, é preciso que tenha professores efetivos, que esses professores, inclusive lutamos também por dedicação exclusiva, que o professor contratado ele tenha direito a definir se ele quer dedicação exclusiva, porque ele tem mais tempo para fazer pesquisa, para fazer extensão. Né? Então, a gente também, a realização desse último concurso público foi graças a uma luta do sindicato. Né? Esse concurso ele resolveu o problema de déficit ou ainda não, professora? Não, ainda falta. Inclusive, colocamos isso cobramos isso no próprio debate que tivemos com os candidatos, que era a candidata a professora Célia e o professor, né, Joelson. E colocamos isso enquanto sindicato. Qual o compromisso dos candidatos no sentido da realização de concurso público para que, de fato, o substituto ele tenha, assuma o papel de substituto e não vire uma carreira. Sim. Né? Porque tinha casos de professores com tempo de 10 anos de professor substituto, isso não existe, né? Então, nós também temos essa luta, colocamos, e está em curso também. Agora, é preciso também que essa briga, que seja interna, a briga no sentido da luta, da busca, mas também a defesa do financiamento da universidade. Sim. Né? Para que, de fato, a universidade ela funciona para ter condições de trabalho. Esse professor também precisa ter essas condições de trabalho, precisa que seu direito seja garantido e que tenha um número de professores efetivos que, de fato, dê conta, né, das demandas. Outro ponto que foi colocado em casos concretos, professora, foi em relação às condições até estruturais hoje da Universidade Estadual da Paraíba. Foi apresentado que, em parte, a UEPB estaria sofrendo com um problema de sucateamento da sua estrutura, exatamente. As condições de alguns centros, na perspectiva do professor que lida, evidentemente, com essa realidade todo dia, qual é esse cenário hoje na UEPB? Em relação a essa história, se carro tem seguro, se tem... Isso aí o professor... Isso aí eu não... Isso é uma questão da gestão. Como é que tá a sala de aula, professora? As né? condições de sala de aula, de equipamentos, como é que se encontra isso hoje? De fato, tem um problema muito grande em relação a essa questão de condições de trabalho, né? De você ter acesso dos materiais, né? Ali, seja a uma boa internet, seja os instrumentos que tem lá em data show, TV, essas coisas assim, tem dificuldade, a gente tem colocado isso, tem solicitado dos centros e da gestão resolver esse problema. Agora, é preciso ter claro também que a universidade o governo tem contingenciado recursos da universidade. Né? A causa seria essa? Sim, não tem sido, e não é só esse governo, não tem sido cumprido a lei de autonomia dessa universidade. Né? E é importante compreender, às vezes o pessoal imagina a lei de autonomia como se a autonomia, como se a universidade tivesse autonomia de gestão. Né? Então, se o governo passa um percentual, você tem autonomia para gerir aquele recurso. E a disputa por verba pública, vocês sabem, a disputa é gigante no espaço, né? E essa luta o sindicato também tem feito, no sentido de cobrar do governo,
né, que cumpra a lei de autonomia. Colocamos isso no debate, na audiência pública que discutiu a LDO, que estávamos lá, estavam os secretários, Gilmar, estavam os secretários de governo, os deputados, e também cobramos um posicionamento do Legislativo no sentido de defesa dessa universidade. Vocês né? têm encontrado um apoio substancial, por exemplo, na Assembleia Legislativa para essa pauta, professora? Substancial, não. Não. Talvez pontual, né, em alguns momentos um deputado, outro, mas não tem sido. E quando você chega nesse momento agora de eleições municipais, Sim. né, e é que, então, nesse sentido, sabe, Lenildo, há uma dificuldade, não dá para negar, uma dificuldade realmente de recursos na universidade, tem contingenciamento, isso é real, né? E os professores e professoras estão lá, dando a aula, fazendo o melhor que pode, e o sindicato tem exigido isso, tem colocado isso para a reitoria e para o governo. Ô, professora, houve um tempo, logo nos primeiros anos da autonomia financeira, em que professores de outras universidades queriam ir para a UEPB. A gente ouvindo ultimamente alguns professores, eles dizem que essa realidade mudou. Do ponto de vista salarial, qual é a atual situação também da universidade, não apenas em questão do salário em si, claro, mas também em termos de carreira para o professor? Ela se torna atrativa perante outras instituições? Veja, eu acho que não mais como naquele período, né? A do EPB, inclusive, encomendou um estudo do DIEESE, só nesse período desse governo, do governo João, né? Os servidores, e aí pegando assim, o professor, de fato, da UEPB está com a perda salarial em torno de 23%, né? Nosso PCCR, a gente precisa, ele precisa ser rediscutido, né? Agora, a gente enfrenta também uma dificuldade, porque não basta discutir e definir aqui internamente na universidade, porque isso vai para a Assembleia Legislativa e vai para o governo. Então, em relação ao PCCR, o que a gente precisa, inclusive, que está nesse grupo de trabalho sendo discutido, né? Nós temos uma carreira que, o topo da carreira é chamado de professor pleno, que, inclusive, não está dentro da carreira porque abre concurso externo. Ou seja, perde a lógica da carreira, abre um concurso externo, e o que os professores e professoras têm colocado é que não tem sentido você chegar no topo da carreira, não ter o concurso à prova, mas para não ser externo. Porque você imagina, tem um concurso para professor pleno, né? E aí, de repente, tem um professor da casa e tem um professor de fora. Se passa um professor de fora, aumenta, inclusive, a despesa da própria universidade, né? Perfeito. Então, a gente está nesse processo de avaliação, discussão do nosso PCCR. Tem uma questão que o sindicato também coloca, por exemplo, na contratação do professor substituto, o próprio PCCR coloca como a condição o salário ser de graduado, né? Isso a gente certamente vai encontrar uma dificuldade, porque sempre que chega à Assembleia Legislativa, os deputados dizem, tem impacto financeiro. Se tem impacto, não. Então, esse grupo de trabalho está discutindo sobre essa questão do PCCR, que é importante, não é só essa questão do pleno, mas também do que a gente chama dos steps, né? Ou de quando você muda de uma ascensão, né? De um nível para outro. Então, esse processo está num processo de discussão para, inclusive, ainda nesse segundo semestre, né, levar para a Assembleia Legislativa fazer a discussão. Até, inclusive, agora, no mês de agosto, a Lei de Autonomia completa 20 anos. Está completando 20 anos, né? E a gente também já tomou iniciativa no sentido de que, na própria Assembleia Legislativa, a gente vai fazer essa discussão, chamar a comunidade acadêmica, porque a discussão do PCCR, né, a garantia do PCCR, passa também pela garantia do respeito à Lei de Autonomia. Né? Professora, a do EPB tem uma história dentro da universidade, inclusive para a sua criação. O movimento sindical foi responsável até pela estadualização. E o professor, ele colocou, entre as coisas que atrapalham, a questão da ligação partidária. Ele deixou claro que a sua gestão não tinha ligação com o partido. Mas a questão da gestão partidária, ela atrapalha na relação sindicato com reitoria e Estado?
Professora, se Coloca me permitem até incrementar, participar um pouco, que era uma pergunta também que eu ia colocar para a senhora, porque as vinculações políticas de cada indivíduo, elas são legítimas e naturais, independente de qual seja o bloco, assim como os vícios que envolvem a política, eles também dependem de partido. É hipocrisia demais se falar de partido A ou de partido B, porque a gente sabe que o problema não são os partidos, são as pessoas que ocupam os partidos, e os vícios, eles independem inclusive de viés ideológico. Mas o crivo que eu também queria me acostar essa pergunta de Pereira era no seguinte sentido: ficou para mim uma impressão nas conversas que tivemos aqui e fora daqui com pessoas que de alguma forma mantiveram contato com a gente, que nos posicionamentos apresentados havia uma disputa política, inclusive entre pessoas mais próximas de Ricardo Coutinho, pessoas mais próximas de João Azevedo, ou seja, atual governador e governador anterior. Eu vou perguntar para a senhora, enquanto representante da do EPB. A do EPB tem alguma dificuldade no momento em pautar esse debate sobre se o debate, de certa forma, desagrada ou atinge um governo passado ou o governo atual? Começando pela questão que Edson levantou, e aí, acho que de certa forma Lenildo até complementou. Primeira questão é que o sindicato, a do EPB, o Antissindicato Nacional, preza pela questão da autonomia frente a governos, partidos e gestão. Isso é uma coisa. Agora, concordo, Lenildo, quando você diz assim, é hipocrisia do sujeito dizer assim, não, fulano não pode ter uma filiação partidária. Agora, há um distanciamento muito grande entre ter uma filiação partidária e instrumentalizar o sindicato. Perfeito. Então, isso não tem sido feito, não é? E eu não me colocar porque eu não sou filiada a partido. Não sou, mas para mim isso já fui. Isso para mim não é um problema, sabe? Não é um problema, até porque se você for pegar os sindicalizados e sindicalizadas do EPB, certamente tem gente de tudo quanto é matriz partidária, né? E nem nesta diretoria que faço parte, de outras que fiz parte, tendo professor ou professora que tem uma filiação partidária, mas em nenhum momento foi instrumentalizado o sindicato. Então, se é isso que o professor colocou, né, eu acho que aí ele é uma inverdade, né? É uma inverdade, coloca-se categoricamente, esse sindicato não serve de instrumentalização nem de trampolim para a reitoria, para partidos políticos, enfim, é legítimo como qualquer um, professor, professora, cidadão que queira se candidatar, seja para reitoria, seja para cargo eletivo, é legítimo. Agora, o que a gente diz com toda certeza que o sindicato, ele não é, nessa gestão, não, das gestões que a gente já passou também, não permitimos essa instrumentalização do sindicato. Em relação à questão de cobrar dos governos, estive, Lenildo e Edson, no período também de uma diretoria em que a gente teve aquela grande greve, que eu vim aqui pela manhã, eu e o professor Delson Júnior, né, entrevistado inclusive por você. Isso. E quando realmente enfrentamos, havia ali uma dificuldade muito grande a greve tinha a pauta, né, geral, e principalmente de reposição salarial, que não vinha e tal, e no sentido do governador nos receber. Isso. Porque no período sequer o governador recebia. Então, a greve para primeiro receber e tal. E nesse momento, no governo atual, não existe a diferença de poupar. Não, pelo contrário, a gente tem feito isso. Inclusive, coloquei aqui atos públicos. Fizemos em janeiro 4 atos públicos em João Pessoa. A categoria foi convidada. O professor que estava aqui também foi convidado. Não foi convidado, né? Fizemos 4 atos públicos em João Pessoa. Fizemos um ato público aqui em frente à Secretaria do Governo, ali perto do Açude Velho, né? Fizemos atos públicos no ato da inauguração do Salão de Artesanato, quando o governador esteve aqui em várias ocasiões. Então, o enfrentamento tem sido feito, porque a gente entende que o enfrentamento é em defesa do direito da categoria. Não é greve contra Ricardo, nem é greve contra João. Não é luta a favor de A nem de B. A luta nossa é em defesa dos direitos da categoria docente. E isso o sindicato tem feito, né? E a categoria tem entendido isso e acompanhado. E especialmente a categoria dos professores e professoras que são sindicalizados, né? Perfeito. Professora, a gente tem alguns outros pontos fora dessa pauta que queríamos debater, mas até para não misturar muito as pautas,
A gente vai convidar a senhora para voltar em outra ocasião. Por exemplo, a gente queria provocar um debate aqui sobre o impacto dos recursos contemporâneos sobre a universidade, me permito usar o termo física, ou seja, como é que os cursos à distância hoje estão impactando na evasão de vários cursos tradicionais. E aí eu acho que é importante a gente ouvir alunos, professores, a universidade, porque vai demandar uma recomposição, inclusive, do papel dessas instituições. Então a gente vai em breve lhe convidar para vir aqui apresentar o seu ponto de vista em relação a esse tema. Sim, fica à vontade. Um bom debate. Pois é, um debate. Porque o sindicato também tem um posicionamento muito firme em relação a essa questão da expansão, né? Muito em breve, então, a gente lhe chama aqui para vir debater com a gente. E em relação a essa temática, voltar a dizer, a gente amanhã vai ouvir os alunos, que a gente quase que fecha o circuito, fica faltando a reitoria. Eu repito, a reitoria se pronunciou através de nota não responde. Eu não poderia fazer as perguntas que eu fiz à professora Elizabeth aqui se ela tivesse respondido por uma nota. O que a gente lia a nota, mas não respondia as perguntas. Então, o espaço vai continuar aberto para a reitoria da UEPB. Em relação a esse aspecto que eu coloquei político, é importante a gente pautar para que a gente dê seriedade às discussões. Porque, assim, é muito fácil a gente criticar e dizer os órgãos das universidades estão aparelhados pelo PCdoB, pelo PSOL, pelo PT. Às vezes, a gente aponta, por exemplo, os sindicatos mais de trabalhadores estão aparelhados por determinados partidos. A gente fala sobre isso. Mas a gente não fala sobre as entidades patronais que estão aparelhadas também por partidos políticos. Aí essa questão tira um pouco a nossa autoridade para criticar somente um lado. Nós temos uma federação aqui que passou 30 anos sob um comando único e que havia aparelhamentos políticos envolvidos. Eu já falei aqui, já deu a maior treta do mundo, porque eu falei aqui sobre entidades de classe que eram aparelhadas em Campina Grande por dirigentes patronais. Não dá para a gente querer ser crítico criticando um lado só ou apontando um problema de um lado só. Não estou dizendo aqui, não estou entrando no mérito de a gente ouvir todo mundo, mas porque há essas acusações e às vezes nós, enquanto imprensa, e todo mundo sabe das nossas posições, sabe das minhas, sou conservador, mas eu não vou ficar passando pano para certos discursos, inclusive, que querem colocar como sendo unilateral. É muito fácil falar de sindicato pelego. Difícil é falar de federação também que está aparelhada para servir a interesses políticos e pessoais de grupo A e de grupo B. Esse debate hipócrita a gente não faz. É por isso que às vezes nem um lado nem o outro lado acaba ficando muito satisfeito quando a gente opina, porque se quer criar uma cortina de fumaça como se determinadas situações fossem de um lado todo, de um lado único. Por isso que eu não entro nesse debate para acusar professor de ser filiado a PCdoB, a PT, a PSOL, porque a gente só pode fazê-lo se a gente for acusar outras entidades que estão aparelhadas em outros partidos, que eu nem vou citar nome aqui, para a gente não abrir um novo debate. A gente pode fazer depois. Ou a gente fala do problema de todos os lados, ou não fala de um problema só. Para mim, pessoalmente, nunca foi partido o problema. O problema são condutas das pessoas. E a gente tem que debater sem esse tipo de hipocrisia. Porque só falta agora a gente puxar a ficha para saber se um professor é filiado a partido A ou a partido B, se quem está à frente de um sindicato patronal é filiado a partido A ou partido B, e para a gente parar com esse discurso. Vamos debater a UEPB. Os professores têm direito de discutir entre eles, os técnicos, a reitoria, os alunos, mas eu estou até dizendo isso aqui, professora, porque não das pessoas que estiveram aqui, mas a gente recebe um contato ou outro abordado na rua e tem ricardista, tem joãozista, tem cassista e todo mundo quer puxar a sardinha. Para nós aqui, a gente não perguntou a ninguém se é favorável a João, se é favorável se expressar, e nós não somos protagonistas desse debate. Protagonistas estão aqui, participaram e vão participar com a gente, e eu acho que no final das contas, apesar de gerar uma divergência, alguém chateia, alguém dá uma resposta mais atravessada, quem ganha com a UEPB, com esse debate, é a UEPB, que não pertence à comunidade acadêmica. A UEPB é da Paraíba, é dos paraibanos, porque é uma instituição fundamental. A professora fala sobre financiamento universitário, é outro discurso hipócrita se condenar o financiamento das universidades e, por exemplo, não se condenar o alto custo com a Assembleia Legislativa da Paraíba, que nunca serviu para muita coisa. Aliás, foi uma casa que nos deu muito constrangimento ao longo da história, que promoveu muita baixaria, que teve tiro, que teve todo tipo de desmantelo lá dentro. Está aí a professora dizendo, Silas, o que é que a gente fala aqui? A Assembleia Legislativa é irrelevante,
Porque nesse debate os deputados não se envolvem. A casa, de forma muito atuante. a casa legislativa mais irrelevante que nós temos, somando as câmaras municipais dos 223 municípios da Paraíba, e a Assembleia é a Assembleia Legislativa da Paraíba, porque os deputados se colocam como se eles estivessem num pedestal, não participam dos debates que interessam às cidades, aos municípios, à população e à sociedade, mas ninguém fala do custo da Assembleia para a Paraíba, por exemplo. É mais fácil falar do custo da UEPB. Pergunta a você que está em casa. Para você, para a sua vida, o que serve mais? A UEPB ou a Assembleia Legislativa da Paraíba? Essa resposta aí é muito fácil. Professora, agradecendo pela sua participação, deixar o microfone aberto. Só um registro aqui, a gente coloca como importante, né, o poder legislativo, no sentido para o fortalecimento da democracia, os poderes, as instituições, é importante esse espaço. Isso. Inclusive, a gente tem procurado, né, a Assembleia Legislativa no sentido também de defender e de colocar a questão da defesa da universidade pública, né, do financiamento para a universidade pública. E só também um registro, né, que o discurso da não política produziu o que há de pior na política nesse país, e a gente sabe disso, né? Então, nesse sentido, é importante registrar esse importante espaço aqui, né? Esse importante debate que vocês têm feito aqui, no sentido de defender, de colocar à baila realmente a situação da universidade e dizer: a universidade é do povo paraibano, portanto, precisa ser defendido pelo povo paraibano. E quando a gente faz essa discussão da defesa da universidade, da defesa dos direitos da categoria, né, a gente está colocando à baila essa situação para que a comunidade saiba. E aí eu aproveito e faço não só um convite para os professores e professoras, né, para acompanharem, mas também para participarem da Assembleia, dia 28. Né? Nessa Assembleia nós vamos avaliar todo esse processo de negociação, né? Nós estamos em estado de greve e dizer aqui para vocês, a categoria é soberana e autônoma para decidir. A diretoria da UEPB vai encaminhar a decisão soberana da categoria, né? A gente vai colocar, explanar claramente, didaticamente para os professores e professoras todo esse processo de negociação, em que pé está o diálogo, né, junto aos secretários, junto à Procuradoria-Geral do Estado, né, e as possibilidades de chegar, né, ao fim desse imbróglio, como eu coloquei aqui. Né? Então, a gente vai discutir isso na Assembleia. Inclusive, já coloca à disposição, pós-Assembleia, falar sobre os resultados, né, porque eu acho que é importante, muito importante esse espaço, né, nas rádios, na TV. Inclusive, a gente tem feito isso através do nosso jornalista Fred, de mandar, né, release, colocar toda a situação, o que a do UEPB tem feito. Né? Então, nesse sentido, a gente agradece demais esse espaço. Como você diz, é importante. O debate, o contraditório, isso faz parte da democracia. E aí eu termino colocando, né? O sindicato é o espaço da defesa do direito à categoria. E aí eu fecho aqui dizendo ao professor Juraci e os demais professores, se sindicalize, procure o sindicato. Estamos aí para defender o direito à categoria. Sindicalize, participe e fechando o convite para a Assembleia no dia 28, às 9h30 da manhã, na Central de Aulas. Muito bem, nós ouvimos, portanto, a professora Elizabeth Vale, da Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Paraíba. A gente faz um intervalo e volta para o último bloco falando sobre saúde e alimentação. Estamos apresentando